Olá, bom dia. De alguma forma, todo mundo reclama da morosidade da justiça. Os processos judiciais parecem se arrastar por muitos anos até que chegue a uma solução. Aí veio uma ideia. Por que não usar a inteligência artificial para acelerar um pouco esse processo? E é isso que já está acontecendo aqui no Maranhão e é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo desta manhã foi o coordenador de processos judiciais eletrônicos do Tribunal de Justiça, Rodrigo Terças. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, Elba. Bom dia aos telespectadores. É um grande prazer. Quero agradecer o convite, aqui representando o nosso Tribunal de Justiça do Maranhão, que está trazendo essa inovação aí no julgamento dos processos. Que inovação, né? Esse nosso amiguinho robô já está funcionando? Já está trabalhando? Já foi contratado? Já foi contratado. Está funcionando, está uma maravilha, passou pelos testes. Inicialmente, nós fizemos um ambiente de teste, de homologação, ele foi aprovado e tivemos a oportunidade de testá-lo no dia 5 de julho, quando foi instalada a 4ª Vara Civil da Comarca de Caxias. E nessa situação tivemos que fazer algumas redistribuições de processos, né, entre as unidades, e testamos lá. A gente fica pensando assim, o que o robô pode fazer num processo judicial? Ele não pode tomar decisões, ele ainda, quer dizer, ainda não pode, vamos botar assim, né? Vai ver que daqui a um tempo vai... Mas ainda não pode tomar decisões, coisas que o juiz faz, por enquanto ele ainda não faz. Isso. Na verdade, o robô ele vem para ajudar em tarefas que seriam tarefas manuais, né? Tarefas de movimentação de processo. É claro que sempre vamos depender da inteligência de um magistrado, aquele que cursou, né, as faculdades de Direito. Inteligência humana. Isso. Por quê? Porque ali nós temos decisões do caso concreto, cada caso é um caso. Para o magistrado, ele não deve ser, pelo menos em regra, tido como um parâmetro para que ele possa ser automatizado. No caso do robô, que ele recebeu o nome de robô redistribuidor ISA, ele tem ISA, gostei. Só lhe interrompendo. ISA é em homenagem a quem? Tem alguém que inspirou? Tem sim. É o nosso analista, um dos nossos analistas de sistema, que está ligado à coordenadoria do PJE, que é o Francisco, trabalha no Tribunal de Justiça do Maranhão. Ele teve, após provocação da nossa coordenadoria para agilizar esse tipo de trabalho, ele teve a grande ideia de como formatar esse robô para fazer esse trabalho manual. Então, nada mais justo que agraciar, né, a filha desse idealizador. Ah, Isa é a filha do idealizador. Ah, sua filha não botou o nome não, né? Não botou o nome, Eu acredito que é senso de justiça, se ele teve aquele trabalho um pouquinho mais descomunal ao pensar de como projetar, né? Mas a Isa logo vai ter alguns companheirinhos de trabalho, não vai? Vão lá ver outros irmãozinhos aí, tá e a tendência é que cada um receba o nome de um dos filhos dos idealizadores. Gente do céu, vai ter todo um grupo de funcionários desse tipo, né? Mas vamos assim, Isa está fazendo o que hoje? Pronto. O robô ISA ele foi projetado para fazer um trabalho de redistribuição. O que é isso? Quando é criada uma unidade nova, como a exemplo de Caxias, é necessário que a gente faça uma equalização de processos que existem em cada unidade, porque se foi criada aquela unidade é porque as demais estão assoberbadas, né? Então a gente faz uma redistribuição para chegar a uma equidade de número de processos nessas unidades. E o robô ISA, ele faz isso, ele faz uma leitura de como fazer essa redistribuição e ele automaticamente ele faz essa divisão de processos, levando os processos de uma unidade para aquela nova unidade que foi instalada. Aí você perguntaria para mim, talvez, e o que isso tem a ver com celeridade de processo? Não está só movendo o processo? Eu ia perguntar, deixa eu perguntar, o que isso tem a ver com celeridade de processo? Tem muito a ver. Veja que se formos parar para fazer esse trabalho de forma manual, vamos demandar uma equipe de servidores, que não só daquela unidade, talvez tem que trazer servidores de outra unidade para fazer esse trabalho. E isso, na situação de Caxias, demandaria uma média de 15 dias de trabalho manual. Ou seja, seriam 15 dias de servidores parados, podendo movimentar outros processos, outras situações, para fazer esse único trabalho que é mover um processo de um lado para o outro. Apesar de ser uma tarefa que não exija muito de capacidade de pensar, de decisão, mas ele demanda tempo, demanda análise para saber se está sendo feito corretamente. E isso o robô faz sozinho. E nem reclama.
e não reclama de trabalho. Só para fazer um comparativo, por exemplo, esse período que os funcionários gastariam fazendo essa movimentação que o robô, a Isa, está fazendo agora, você já tem uma proporcionalidade de tempo? Sim, senhor. Nós fizemos uma distribuição, a exemplo de Caxias, de 5.900 processos, tá, em 5 horas e 20 minutos. Esses 5.900 processos manualmente durariam, com uma equipe boa, pelo menos 15 dias, né? Aí você tirar o servidor que está ali cumprindo decisões de juiz, fazendo citações, fazendo intimações, fazendo o processo andar por algum outro motivo, só para dedicar a essa tarefa, é tornar morosa a justiça. Então a gente mais morosa, eu botaria uma aspas, a morosidade da justiça em si não decorre por si só do judiciário, mas decorre de vários fatores. Sim, sim, né? sim. Eu estou falando do resultado geral mesmo. Mas eu sempre defendo o Poder Judiciário. Claro, você tem toda a razão. E a morosidade vem de outros fatores. Mas a gente, como Poder Judiciário, tem a responsabilidade de poder agilizar, quando possível, mais ainda o processo judicial. Então, deixa eu ver se eu entendi. 15 dias de trabalho de funcionários, da equipe de funcionários, equivale a mais ou menos 5 horas do trabalho da Isa. Nesse programa piloto, foi feito assim, mas a gente consegue agilizar e diminuir o tempo muito mais. É mesmo? Sim, sim. O Robô Isa, na verdade, é um programa, uma inteligência artificial, que faz esse trabalho de colher ações que são parametrizadas, né? E a gente pode criar tipo instâncias que a gente, como fosse, falar de uma forma bem mais simples. É como se eu criasse salinhas para cada robô trabalhar. No caso do Isa, nós começamos com 4 e depois aumentamos para 8. E aí ele trabalhou de forma bem acelerada. Tivemos a oportunidade novamente de utilizar o Isa com a criação da nova vara da Central de Inquéritos aqui em São Luís. Aí sim, a quantidade de processo era muito maior e demandaria até bem mais tempo. E para a gente conseguir alcançar um tempo aproximado do Isa, nós utilizamos 16 robozinhos fazendo essa função. Ele já está com filhotes assim. Já, na verdade... Ele tem a comunidade dele. Vamos brincar que seriam clones do Isa, né? São vários clonezinhos trabalhando, porque não é um novo robô, é o próprio Isa. Tipo departamentalizado, cada um na sua salinha. Cada um trabalhando seus processos. Sim, entendi. Vamos chamar ela de Aisa, não é uma homenagem à filha do a Isa, é uma meninazinha que está trabalhando lá. Uma meninazinha. Sim, a partir dessa experiência, doutor Rodrigo, tem a possibilidade disso ser expandido para outras comarcas? Ou vocês ainda estão no período de, vamos dizer, de experimentação, de ver resultados mais efetivos? Como é que está esse processo para vocês? Na realidade, a gente já utiliza o robô, para todas as comarcas do Maranhão, nessa primeira fase, que é a fase de criação de novas unidades, né? Então, por exemplo, a exemplo de Caxias, ela está lá no interior, nós daqui do Tribunal de Justiça executamos o robô para fazer a distribuição dos processos lá, né? Ou seja, diminuímos o gasto com o envio de servidores, o gasto com a paralisação de servidores, executando uma tarefa super rápida, né? De um local remoto, que é aqui em São Luís. Interessante. Isso, de alguma forma, pode impactar lá na frente, com toda certeza, na medida em que essa movimentação ocorre de uma forma mais acelerada, vamos dizer assim, por causa da Isa. Você já tem uma previsão, assim, de resultados que vocês podem conseguir ao longo do tempo, para a gente não falar mais tanto nessa morosidade da justiça? Quer dizer, tem tarefas que vão continuar sendo, dependendo sempre da inteligência humana, né? Mas nesse caso, assim, qual a expectativa de vocês? Olha, o robô Isa, mas é a nossa Isa, né? Nossa Isa. Nossa Isa, na verdade, ele já vem para trazer muita celeridade pelo fato de fazer com que os servidores parem suas demandas, né? O cumprimento de outros processos. É difícil fazer um prognóstico em relação a ele, porque cada servidor já tem um parâmetro de cumprimento de decisões que ele tem como meta diária, semanal e mensal. E isso faz com que
Só o fato dele não ter que parar para fazer essa redistribuição já vai fazer com que aqueles processos que ele está trabalhando não pare e continue acelerando, entendeu? Então, assim, a longo prazo é difícil fazer um prognóstico, mas eu posso lhe dizer, com certeza, absoluta certeza, se ganha muito em celeridade quando se trabalha, né, com inteligência artificial em questões que não demandem decisão judicial. Ok, então viva a Isa por enquanto, né? Mas nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Eu vou só fazer um intervalinho rapidinho aqui, porque a gente se envolveu tanto com a Isa que não deu tempo de tomar café. Mas a gente volta já já, é só um minuto, aguarda aí que eu venho já. Já estamos de volta conversando aqui com o Dr. Rodrigo Terças sobre esse projeto de inteligência artificial utilizada na movimentação de processos judiciais no Maranhão. E a gente estava falando aqui dessa perspectiva, dessa expectativa, vamos dizer assim, de celeridade um pouco maior. A partir desse primeiro momento, em que os resultados parecem que estão sendo muito bons, como que fica a expansão desse trabalho agora? Certo. O Tribunal de Justiça, ele tem setores que trabalham justamente buscando essa automação de muitas das funções, né, que possam ser utilizadas como forma de acelerar o processo. Inclusive, nós temos também um setor que trabalha com a criação de inteligências artificiais denominado Toada Lab, né? É um outro setor que nós temos no tribunal. Dentro da coordenadoria e trabalhamos em parceria sempre. São dois setores trabalhando com a inteligência artificial? Sim, hoje sim, duas coordenações. Uma que é apropriada apenas para isso e uma outra que trabalha junto ao PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, né? Sim, sim. Então, trabalhamos em parcerias, né? Mas sempre também tenta, de uma certa forma, criar ideias para que agilize o trabalho. E o RoboIsa, ele vem como um start para essa automação, dando para a gente uma luz ali no fim do túnel, no sentido de que, olha, já conseguimos uma vez, vamos conseguir em outros setores do processo. Pois é, isso que eu queria saber. Tem essa possibilidade, né? Sim, vocês estão sim. na movimentação de processos. Pronto. Qual seria um próximo setor que já poderia encaixar o serviço do robô aí? Tá. Na verdade, esse robô ele tem essa função específica de redistribuição. Estão sendo desenhados outras inteligências artificiais, né, para fazer outras funções. E também a partir de agora, no segundo semestre, dentro da coordenadoria do PJE, nós estamos trabalhando com alterações de alguns fluxos de processo para que torne, né, o processo, em alguns pontos que é possível, torná-lo de forma automática, automatizada. Então, por exemplo, o próprio sistema PJE, ele tende a fazer a leitura de que está numa fase do processo que não depende de decisão de juiz. E por não depender de decisão de juiz ou de algum outro ato mais complexo, ele automaticamente vai executar uma tarefa que seria de um servidor, fazendo com que o processo não fique mais paralisado pela demanda, porque terá uma inteligência artificial trabalhando por trás dele. De alguma forma, esse processo de automação, movimentação de processos e outras tarefas mais que eles vão ganhando ao longo do tempo, pode de alguma forma substituir o funcionário? Não, jamais. Jamais. A ação humana dentro do processo, ela é importantíssima. Como eu falei, nós temos, quando a gente está vindo para um processo judicial, a gente está olhando para a vida de pessoas, né? Uhum. E cada caso é um caso. Né? Agora, acontece que dentro dos processos existem rotinas que não demandam análise de servidores e não demandam de decisão judicial. Muitas das vezes é o que nós denominamos, e já está regulamentado em lei, de atos ordinatórios, ou seja, são atos que não dependem de decisão, mas que servem apenas para impulsionar o processo, fazer com que o processo caminhe. Uhum. Então, se eu tenho atos que não demandam análise e não demandam decisão, só é fazer o processo andar, porque eu não posso fazer isso de forma automatizada. É essa a ideia. Então, essas ações de análise e de decisão ficam sempre com humanos? Humanos. Sempre, né? Sempre.
todas as outras, de alguma forma, podem ser aceleradas através da automação. Isso. Como a gente falou no início do programa, a demanda é sempre crescente judicial, né? Sim. E nem sempre nós temos um acompanhamento do quadro de pessoal para absorver essa demanda. Então, é necessário que a gente desocupe os servidores daquelas rotinas que podem ser automatizadas para que eles possam trabalhar naquelas que necessitem e dependam da análise deles. Isso faz com que o processo acelere muito. Pois é, deixa eu refazer uma pergunta que eu fiz ainda agora, nesse sentido de, no momento em que ele faz essas funções que independem da inteligência humana, que a humana fica para outra coisa, a gente caminha com mais celeridade. Nesse ponto, qual a expectativa de vocês de aceleração desse processo, para a gente não ficar aqui do lado de fora reclamando dessa morosidade? Pronto. Se a gente for parar para olhar um processo especificamente, ele é formado por atos que demandam análise e atos que demandam decisão. E dentro dele, a sua grande maioria são atos que independem de decisão judicial e de análise e podem caminhar. A sua grande maioria. Só que o volume de demanda que o judiciário absorve impede que o servidor possa fazer esse ato mais rápido e acaba acumulando esse trabalho nas secretarias judiciais. Porque ele tem que cumprir, às vezes, atos um pouco mais complexos e aqueles atos mais simples acabam ficando. E aí o tempo de tramitação dos autos se elastece. Quando eu venho e automatizo isso, eu quebro essa parte que estava ali para o servidor fazer e desloco ele para aquilo que realmente ele precisa fazer. Você ganha ali, talvez, uma média de 50% a 60% de diminuição de tempo processual. Ah, que bom, um percentual bastante alto, né? Aí, por exemplo, processos mais simples, mais fáceis, que são resolvidos com pouca decisão, com pouca análise, eles ganham um up até chegar no ponto final da decisão do juiz. Isso. Na verdade, o processo deveria ir ao magistrado, e isso está previsto no Código de Processo Civil, quando ele criou essa figura do ato ordinário, somente quando fosse necessário que ele decida algo, né? Seja uma decisão interlocutória, seja uma decisão liminar ou uma sentença, né? Então, eu poder fazer com que ele acelere cumprindo sozinho determinados atos, é fazer com que esse trâmite processual também seja acelerado. A gente não pode também passar a imagem incorreta para os telespectadores, no sentido de que vai aumentar a tramitação, o tempo de tramitação. Não, vai diminuir, vai ser rápido, mas sempre haverão casos complexos que necessitem maior estudo, que necessitem maior quantidade de provas, que fazem com que, segundo o rito processual, seja ele criminal ou civil, o processo demore um pouco mais, né? Mas você já tirar esses atos normais, daqueles atos que não precisem de análise desse percurso, traz muita agilidade para os autos. Como está sendo recebida essa novidade pelos funcionários do tribunal? Olha, eu vou lhe ser bem sincero, a novidade está sendo, assim, muito bem recebida. Só o fato de você criar uma unidade e você visualizar que você tem aquele trabalho todo de remover processo de uma para outra manualmente e você não mais precisar parar o seu trabalho para fazer essa rotina, já é um grande avanço e todos ficam muito agradecidos. Ainda mais porque eles podem se dedicar realmente àquilo que eles precisam fazer, né? Aquilo que dependam do intelecto, do trabalho, que dependam do estudo que eles tiveram para ingressar no Poder Judiciário. Quer dizer, mesmo quando a família da Isa crescer, que ela conseguir empregar todos os seus parentes no tribunal, os funcionários não vão ser afetados em nada por conta disso. Ao contrário, é uma ajuda a mais. Isso, na verdade, se há alguma afetação, é no sentido positivo. Positivo, sim. Positivo, porque, como eu falei e repito, ele vai ficar dedicado para aquilo que ele realmente precisa fazer, né? E não precisando mais demandar o seu tempo de trabalho com atividades que seriam desnecessárias. Por exemplo, a inteligência artificial, no caso, vamos falar de Isa, que ela é nossa conterrânea, sim, né? De alguma forma pode ser usado num processo eleitoral, numa participação nesse processo eleitoral,
de prefeitos, de governadores, coisa toda? Hoje, o nosso Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão utiliza também o sistema PJE, o processo judicial eletrônico, que possui uma coordenação própria dentro do TRE Maranhão. Sempre que necessário, a gente está disponível tanto para colaborar nosso trabalho de inteligência artificial no TJ com o TRE Maranhão, assim como também com outros tribunais no Brasil, né? Muitos tribunais já têm nos perguntado quem é a Isa, né? Gente, Isa vai ficar famosa, viu? Mas, na verdade, é um caminho que vai ser percorrido. Nós temos aí, né, um futuro muito promissor, mas que precisa, né, que sejam ultrapassadas as barreiras e etapas para que tudo isso que a gente vislumbra no futuro possa acontecer. E só acontece, Elba, se o pontapé inicial for dado. E isso já foi feito. A ISA já foi feita. O Tribunal de Justiça do Maranhão, ele de alguma forma está saindo na frente? Quer dizer, eu imagino que outros já tenham tudo isso, mas a gente está indo na vanguarda? Sim, sim. Já existem alguns robôs, algumas inteligências artificiais de outros tribunais que trabalham outras tarefas, né? Tem tarefas aí também que, por exemplo, ele tem robôs que fazem a leitura de petições para verificar se não está havendo repetição de ações dentro do tribunal, que nós chamamos de prevenção, que inclusive nós estamos fechando acordo para trazer para o nosso tribunal também. Então, assim, os tribunais tendem a criar essas formas de automação. Quando a gente fala da ISA, a gente está falando de um robô que até então, pode ser que eu esteja enganado, não estou dizendo que estou certo, mas até então desconheço que haja um robô redistribuidor aí então rodando. Vamos ficar pensando assim, que nós estamos na frente, que nós estamos na vanguarda e que a gente pode fazer escola para outras. Pronto, essa é a perspectiva. Tanto dentro da utilização de robôs, porque nós também criamos robôs através do Toada Lab, como eu expliquei, e agora também através da coordenadoria do PJE, e também através da mudança de alteração de fluxo dentro do próprio PJE, que é o processo judicial eletrônico. Ótimo. Olha, doutor Rodrigo, vamos combinar uma coisa assim. Sempre que Isa ganhar um irmãozinho, que a família dela for crescendo, a gente vai comentando, vai dizendo onde é que a gente está avançando e os resultados que a gente está conseguindo. Combinado? Combinado. A gente está sempre disponível ali no Tribunal de Justiça para trazer a informação para os telespectadores, principalmente para o nosso público, né, que são os jurisdicionários do Maranhão. E tenho toda a certeza que o trabalho do Tribunal de Justiça, o trabalho da mesa diretora, é no sentido de dar, tá certo? Maior celeridade e eficiência no julgamento dos processos, entregando para a população aquilo que eles buscam dentro do Poder Judiciário. Olha, muito obrigado por essas informações, por essas notícias. É sempre bom a gente ficar atualizado, sabendo o que está acontecendo. E quando é coisa boa assim, a gente fica mais satisfeito ainda. Muito obrigado por compartilhar tudo isso com a gente. Tá, eu que agradeço também em nome do presidente do tribunal essa possibilidade de trazer para vocês aí essa inovação do nosso Tribunal de Justiça. Muito obrigada também. Muito obrigada a você que já sabe que eu estou aqui te esperando todo dia às 9 horas da manhã com informação, com notícia, com café, com tudo para você começar muito bem o seu dia. Tchau e até a próxima.